vamos lá, para a tal da alternativa 3. Mas que alternativa 3 é essa, minha gente? Eu fui procurar no site do Sala que alternativa 3 era essa. Ah, então deixa eu fazer o seguinte: como para usar esse texto, está escrito lá que a gente tem que acreditar, dizer de onde é que veio. Está aqui, tá? Exopolitics.org, se procurar alternativa 3, o texto que eu estou lendo aqui está lá nesse link que está aqui na tela, tá? Então vamos lá. Ele reposta, na verdade, um artigo que foi originalmente publicado no dia 22 de dezembro de 2004, que examina as alegações de um programa espacial secreto conjunto entre Estados Unidos e Rússia, que sequestra indivíduos para uma colônia conjunta de Marte. Parênteses, por que a Laura fala isso, tá? Na história dela, ela, há um tempo atrás, ela namorou com um cara que estava tentando convencê-la a entrar para o programa secreto e os dois, então, seriam despachados para Marte. Mas ela descobriu essa treta toda, depois ela descobriu que isso é uma das coisas que eles fazem, arranjar alguém para se aproximar de você, para se envolver amorosamente contigo quando você é uma pessoa de interesse para eles, tá? Não os pé rapado que nem nós, tá? E para convencê-la a ir para Marte, mas no final das contas ela não quis ir, o que ela achou ótimo, porque lá ela provavelmente seria escrava, né? E aí ela não tô afins, tá? Então, essa é uma da parte da história dela interessante. Então, depois de uma... Por que o Sala repostou esse artigo falando dessa alternativa 3? Porque depois de uma entrevista de um outro fulano, não fui atrás do fulano, porque, gente, eu já tinha pesquisado muita coisa nessa live, tá? Mas vou falar aqui. O nome dele é Robert David Steele. Ele deu uma entrevista em 30 de junho de 2017 sobre crianças sendo sequestradas, chegando a Marte como adultas para uso como trabalho escravo. E ele achou, então, que valia a pena repostar essa história da alternativa 3, já que o artigo examina a primeira referência pública a uma colônia secreta de Marte usando trabalho escravo, que é a tal da alternativa 3. No artigo, então, ele discute como os extraterrestres foram um fator na preparação do governo para os eventos globais cataclísmicos previstos. Acordos com grupos extraterrestres selecionados teriam sido alcançados que envolviam um comércio ilícito de pessoas humanas, né, minha gente? E outros recursos da Terra em troca de tecnologias avançadas, que é a história que a gente conhece, que assim, venderam a humanidade em troca dos brinquedinhos para os povo poderoso. Os humanos sequestrados aparentemente não estavam apenas marcados para serem transportados para colônias em Marte, mas também para alguns extraterrestres usarem como bem entendessem. O Jean Charmoyan, quando ele fala que marcado, é marcado, marcado mesmo, tá? Porque as pessoas que tinham sido pegas para esse tipo de finalidade, elas tinham uma tatuagem aqui na nuca ou nas costas, com o símbolo, ou o símbolo astrológico de Marte, né? Que é uma bola com uma setinha assim, ou a lua, que indicava para onde o escravo seria mandado, tá? Delícia, né? E como vocês sabem, das maiores fontes de recursos, tanto grana quanto coisa para trocar com civilizações extraterrestres, são os seres humanos, né? Os filhos da mãe da Frota Negra faz esse tipo de coisa. Então, mas vamos lá. O que está nesse artigo aqui que o Sala postou? Ele começa explicando, do jeito Sala bem, que eu adoro, que é tintim por tintim, o que é essa alternativa 3. Então, ele começa falando o seguinte: a alternativa 3 começou como um documentário científico transmitido na televisão britânica pela Anglia Television em junho de 1977 e transmitido para vários outros países da Europa e para a Austrália e Nova Zelândia, mas não para os Estados Unidos. A alternativa 3 foi a última da série de documentários chamadas Science Report. A alternativa 3 começou com os investigadores pesquisando uma suposta fuga de cérebros, que eles chamam de brain drain, na Grã-Bretanha. Isso aconteceu no Brasil na década de 50, tá? Indivíduos talentosos, o que é a fuga de cérebros? Indivíduos talentosos imigrando para outros países. E depois descobrindo que essas pessoas, na verdade, tinham desaparecido. Outras pesquisas se concentram em que eles supostamente foram levados para trabalhar em locais não revelados. Mais investigações revelaram que o ambiente da Terra está passando por grandes mudanças devido aos gases de efeito estufa, né, que falava na década de 70. Já, tá? E que um esforço ultra secreto está em andamento para mover um pequeno número da população humana para locais seguros. De acordo com o suposto cientista britânico, as autoridades sabiam há muito tempo que o ambiente global estava se deteriorando tão seriamente que 3 soluções radicais ou 3 alternativas foram cogitadas. Alternativa 1,
era acabar com a degradação ambiental e usar medidas extremas, como explosões atômicas na atmosfera da Terra, para permitir que os gases de efeito estufa escapassem. A alternativa 2 era mover um número suficiente de população para locais subterrâneos seguros para garantir a continuidade do governo e a sobrevivência nacional. Ou seja, nós que é ralé tá ferrado, tá? A gente morreu nessa alternativa, mas a gente já sabia disso, tá tudo certo. A alternativa 3 era mais radical, que era estabelecer bases na Lua e em Marte e deslocar o máximo da população para lá para garantir a sobrevivência da humanidade. O documentário terminou com um clipe de filme que teria sido contrabandeado por um cientista britânico assassinado, que mostrava um pouso nos Estados Unidos em Marte, um astronauta anunciando: rapaz, quando eles tirarem os embrulhos disso, será o maior dia da história, 22 de maio de 1962. Estamos em Marte e temos vida. 62, né? Tá certo. A alternativa 3 causou um alvoroço imediato, já que o Science Report era uma série bem respeitada de documentários científicos que tinham um histórico de histórias informativas que eram confiáveis e muito bem pesquisadas. Em 1977, não existia internet e TV a cabo, então programas como o Science Report foram muito influentes e alcançaram um grande público. A televisão Anglia começou a dizer aos telefonemas, que eles receberam, né, telefonemas preocupados, que o programa era ficção, que os investigadores e as pessoas entrevistadas no programa eram todos atores, relaxa, nada disso é verdade, um clássico. Depois, então, de todo esse furor causado pelo que agora foi declarado como um documentário televisivo fictício, um dos indivíduos envolvidos na produção dessa alternativa 3 escreveu um livro um ano depois que instantaneamente se tornou uma teoria de constipação super popular. O livro Alternativa 3 desenvolveu outros temas mencionados no documentário com material que indiscutivelmente não poderia ser incluído. O autor, Leslie Watkins, afirmou que civis estavam sendo sequestrados e levados para colônias em Marte e na Lua. E depois o autor, então, emigrou para a Austrália e explicou que o livro era ficção, baseada em fatos, tá? E afirmou que a série original também era uma versão ficcional do fato. Calma, gente, isso é tudo ficção, tá? Certo, né? Então, vamos lá. O que a gente sabe agora, mais recentemente, é que, assim, sim, essas colônias, em 77, quando foi feito o documentário, sim, elas já estavam estabelecidas, tá? E uma das grandes batalhas que aconteceram recentemente, isso foi depois de 2018, aqui, eu não lembro exatamente que ano que foi a liberação das colônias de Marte, tá? Que estava dando uma tretosa lá para libertar esse pessoal. Aparentemente, nesse momento, os escravos que tinham lá já foram libertados. A base principal em Marte os denunciantes falam que a base principal chama Aries Prime. Isso vai aparecer pelo Randy Kramer, por exemplo. O Corey Goode chega a falar dessa também, e claro, Helena Danan também vai contando para a gente. E aí a gente tem relatos do Tony Rodrigues, que passou por lá, do Jean-Charles Moyan, também, que estava lá ajudando a libertar algumas pessoas que estavam lá. Então, né, tá bom, né, é ficção, tá, gente? Ficção.